Olá, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Química Geral. Hoje, na aula 10, a gente vai continuar ainda estudando as decorrências do modelo atômico em função do último modelo que a gente viu, que é o proposto pelo Schrödinger, que é o modelo de orbital, né? Que é o modelo que vai dizer que tem um núcleo fixo lá de partículas positivas e massa, e os elétrons ocupam um espaço ao redor, que agora a gente vai chamar de nuvem eletrônica, porque é uma região do espaço onde tem maior probabilidade de encontrar esse elétron. Lembrando que é uma nuvem difusa, né? Mas a gente vai dar uma olhadinha então nesse estudo da estrutura eletrônica, baseado agora no modelo matemático que foi feito pelo Schrödinger na sua equação. Então aqui tem, né, um exemplo. Lembra que da equação do Schrödinger era Hψ dando Eψ? Psi era a função de onda que descrevia o seu sistema, o H é um operador matemático, assim como se aplica a raiz quadrada, né? Então, um operador ele pode tomar diferentes formas. Um operador para calcular energia, um operador para calcular cargas elétricas, um operador para calcular momento angular, dipolo elétrico e tudo mais. Então, cada operador, que a gente ali no caso do operador de energia é um H, que a gente chama de hamiltoniano, é só para simplificar coisas desse tamanho, né? Fica mais fácil de visualizar. E, na função de onda, ela leva em consideração a questão das proposições feitas pelo Planck, pelo Einstein, de energia quantizada, né? Das absorções e emissões de energia em níveis específicos, como a gente pode ver aqui nesse diagrama, um exemplo, né? Para os níveis, cálculo dos níveis de energia para o hidrogênio, que o número atômico dele é 1. Então, vamos lá. Calculando, fazendo a representação lá naquela fórmula, a gente não precisa nesse momento entender isso, porque são equações diferenciais muito complexas e dá para ter uma ideia quando a gente está pensando numa função de onda que vai descrever o hidrogênio que tem um elétron. Imagine agora uma molécula, uma estrutura polieletrônica, a complexidade dessa equação. Né? Então a gente vai usar cálculos numéricos para poder resolver isso, o computador está aí para nos ajudar, não precisa bater cabeça, né? Queimar seus neurônios com isso, guarde para entender os conceitos que estão por trás. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai obter um valor de energia, né? E sai aqui, para o nível 1, esse é o valor obtido. Se o nível fosse 2, qual é o valor de energia obtido? Então, o N, quando a gente considera que o número quântico principal, daqueles números que vocês aprendem lá no ensino médio, né? Número quântico principal, secundário, terciário, momento magnético, tal, e spin, não são números aleatórios. Todos aqueles números, eles são resoluções, são soluções da equação de Schrödinger quando ela é resolvida. Então, aqueles números não são índices que alguém inventou, que relaciona com aquelas fórmulas. E as próprias formas no espaço que os orbitais ocupam, quando a gente visualiza aquelas figuras, são os gráficos daquelas funções que descreve aquele sistema. Então vamos chamar a atenção, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para um aspecto. Para o caso do hidrogênio, quando você substitui lá, e os números eles só podem assumir valores inteiros, porque agora a gente não pode esquecer que a energia quantizada, então tem determinadas quantidades de energia, os quantas lá proposto inicialmente pelo Planck, a gente obtém esse valor aqui. Esse valor é o menor valor de energia do orbital para o elétron do hidrogênio que ele pode ocupar. Então, o orbital de menor energia, no nível de menor energia, a gente vai chamar de estado fundamental. Quando eu aplico energia, ele vai para um estado superior de energia maior e aí ele vai para um estado excitado. Quando ele relaxa, ele volta sempre em busca do estado de menor energia, que é o estado fundamental. Como eu disse para vocês, a gente não vai resolver tudo isso, porque a equação ela vai respeitar as dimensões do espaço, né, considerando os eixos x, y e z. Então a gente sai do x, y, z e vai para o r, θ e φ. R vai ser a função que vai descrever a distância que a minha partícula está em relação ao núcleo do átomo, né? A outra componente, o ângulo θ, é o ângulo entre a posição que essa componente está em relação à parte positiva do eixo z. E o ângulo φ, ele vai ser o ângulo da projeção
né, da posição dessa partícula com o plano XY. E aí, com isso, a gente tem algumas informações para tentar descrever esse sistema, já que a gente está pensando agora em região do espaço, né, e não mais em trajetória específica. Então, o meu psi, a minha função, aqui considerando os números quânticos, o NL e o ML, depois a gente vai ver de onde ele sai, eu tenho agora uma parte que eu vou decompor, então, a minha função, que ela é produto de funções. Eu vou decompor entre uma função que eu vou chamar de parte radial, a função radial, e a outra parte onde eu vou deixar, está pensando em distância, e a outra parte da função eu vou compor agora a função angular, que vai descrever e está relacionada com os ângulos que fazem parte para descrever esse meu sistema. Então, a parte da função radial, né, como a gente estava pensando lá no R em relação à distância, ele vai te dar, já que a gente está pensando em distância, mais próximo ou mais distante do núcleo, em qual nível ele se encontra. Então, uma resolução, né, tendo a resolução da parte radial, a gente consegue obter em qual nível de energia esse elétron ocupa. E aí a gente consegue obter o primeiro número quântico, que é o número quântico principal, que dá informações em relação aos níveis permitidos de energia. Lembrando que ele parte de números inteiros, então 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. A segunda parte, a função angular, ela vai te dar um outro tipo de informação. Ela vai ajudar a gente a descrever esse sistema, aquela região do espaço. Então, as resoluções que a gente vai usar aqui para poder fazer a solução da equação do Schrödinger, uma dessas soluções, em relação à parte angular, a gente vai obter como resposta uma variável, um número L, que está relacionado com o número quântico desse orbital, do momento desse orbital. E esses números eles podem variar de 0 até n-1, sempre associado com o nível no qual ele se encontra. Então, se a gente está no nível 1 e a gente tem mais elétrons para distribuir, é como se eu tivesse dentro dessa camada do nível 1 subcamadas para poder acomodar esses outros elétrons, né? Continuando a resolução da função de onda da equação do Schrödinger, ainda na parte angular, eu vou ter uma outra resolução que eu vou conseguir obter um outro número quântico, que é o número quântico magnético, que vai me dar informações agora da orientação. Então, no número quântico secundário, eu tenho informações da simetria, de como essa região no espaço se encontra. No caso do átomo de hidrogênio, para o orbital só tem um elétron para ser distribuído, a região é uma esfera, então não tem questões, né, relacionadas à orientação. Ela é esfericamente, né, simétrica, em todas as regiões são iguais. Mas para os outros orbitais haverá diferença. Então a informação da orientação dessa região ela é muito importante. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tela. Um exemplo, né, da parte da resolução, então, da equação de Schrödinger e o gráfico ou o plot, né, dessa função de onda. A gente obteria uma região mais ou menos dessa forma. O núcleo onde está, né, as partículas positivas, e essa é a região onde o elétron pode ocupar, pode estar à disposição. Aqui também informações da função angular. No seguinte, a gente também vai obter algumas informações agora para outros orbitais, outras subcamadas, né? Então a gente tem agora para os orbitais que vocês vão chamar de P, depois o D, o F, outras orientações aqui no eixo Z, no plano XY, que são os orbitais que a gente conhece. No caso do D, são 3, X, PX, PY e PZ. Então, a decorrência da resolução da parte angular é que, quando a gente tem como resposta para o número quântico L igual a 0, a gente associa com uma forma, né, no espaço dessa região que chama de orbital S. Quando L assume o valor 1, o orbital decorrente a essa forma é o P. Quando L vale 2, o orbital associado é o D, e quando L vale 3 é o F. Então, aquelas formas que vocês estudaram lá no ensino médio e faziam distribuições para SPDF, elas são oriundas da resolução da equação matemática que descreve esse modelo,
tá? Não são números aleatórios. Então aqui a gente pode encontrar, né, os orbitais, e cada um deles vão ter os subníveis que a gente identifica através do terceiro número quântico. Mas cada um desses elétrons, eles vão ter movimento, né? Então, para fazer uma analogia, para poder simplificar um pouco a coisa, é como se esse elétron tivesse um movimento. Já que a inspiração é um modelo planetário, é como um movimento de rotação, como se ele girasse em torno dele mesmo. Por isso que vem da própria palavra em inglês, né, o spin. Então, quando ele gira no sentido horário, ele recebe um valor mais meio ou menos meio. Quando ele gira no outro sentido, então, sentido horário é um valor, sentido horário é o outro valor. Não dá para dizer se o horário é mais meio e o anti-horário é menos meio, né? Por isso que a gente acaba representando dessa forma mais ou menos meio. O que importa é que em cada um desses orbitais a gente vai ter a localização de até 2 elétrons. E esses elétrons precisam estar desemparelhados. Tudo bem? Então aqui alguns exemplos das funções de onda que vão descrever os seus sistemas. Aqui o exemplo de uma função que a gente vai chamar de psi 100, que são os números quânticos NL e ML. Quando a gente resolve e graficamente a solução dessa função, a gente obtém essa região, né, e essa figura no espaço. Quando a gente agora para o psi 210, a gente obtém, né, da parte angular essa figura que é um orbital do tipo PZ, assim como vai ter um PX e um PY. Então, para cada uma dessas funções, as soluções dela, como a gente pode ver aqui, né, acompanhadas, que também esses orbitais ocupam diferentes níveis, eles vão se repetindo. Então, só para tentar resumir um pouquinho essa relação dos números quânticos, a gente vai ter 4 números. Principal, símbolo dele N, e os valores que ele assume inteiros em relação aos quantas de energia, aos níveis possíveis de ocupar. Te dá informação da camada, do nível onde se encontra, né? E indica a questão do tamanho. Quanto mais distante, maior o nível, maior o tamanho desse orbital. O momento orbital angular, com símbolo L, vai variar de número de 0 até n-1, que são as subcamadas, né? Então, para cada uma delas, a gente tem esses valores. Em geral, nos livros, até hoje, a gente encontra 4 dele, o S, P, D e o F. Mas não quer dizer que não existam orbitais G e H, é que não tem elétron suficiente para poder preencher esses níveis. Para o terceiro número quântico, o magnético, a letra, né, o símbolo ML, e ele vai variar de L até menos L, passando pelo 0, que vai te dar também informações dos orbitais dentro das subcamadas e te dá informação da direção desses orbitais. E o quarto número magnético, o número magnético de spin, o ms, que pode ser mais meio ou menos meio, associado ao movimento, né, de rotação do spin em torno do próprio eixo, que vai te dar informações do estado de spin. Isso vai ser importante para entender propriedades magnéticas, paramagnéticas do próprio material. Então vai te indicar relações da direção do spin. Aqui uma representação para ter uma ideia, né, dos formatos possíveis assumidos então pelos orbitais, os S, os tipo P, os tipo D e os tipo F, para poder conhecer um pouquinho qual é a forma que ele adquire no espaço. Tudo bem? Então, de acordo então, com alguns princípios, né, da construção lá do princípio Aufbau do alemão, a gente vai levar em consideração o princípio da exclusão de Pauli, que vai dizer que cada estado, né, só pode ser ocupado por no máximo um elétron, para que ele tenha uma energia mínima. E a lei de Hund vai dizer que cada um então desses orbitais podem ser ocupados por até 2 elétrons, sendo que eles precisam estar desemparelhados, né, para não gerar tensão e não aumentar a energia. Então, aqui, de acordo com o exemplo do princípio da exclusão do Pauli, a gente tem uma ordem de energia crescente dos orbitais, e quando a gente começa a fazer a distribuição desses elétrons dentro dos orbitais, a gente começa a preencher primeiro um, já que cada um ocupa um, quando ele recebe o segundo, precisa estar desemparelhado
de acordo com a própria regra do Runge. Então, quando dentro desse subnível eu tenho algumas possibilidades, por exemplo, no orbital P eu tenho 3 orbitais, eu preciso primeiro colocar um em cada, para depois chegar e emparelhar e colocar o segundo. Então, se eu tenho 2 elétrons, eu coloco no primeiro e coloco no segundo. 3, um em cada. O quarto, eu volto e começo a preencher e completar os meus orbitais, né, para tentar garantir uma estrutura de menor energia. Aqui a gente pode dar uma olhada de como fica, né, a configuração eletrônica. Configuração eletrônica é uma lista, né, que vai mostrar como esses elétrons estão distribuídos nos orbitais. Aqui alguns exemplos para o sódio, para o magnésio e para o alumínio, com seus números 11 elétrons para serem distribuídos, magnésio 12 e o alumínio 13. A gente vai seguir uma proposição feita pelo Linus Pauling da ordem crescente de energia. A gente vai poder notar que para níveis de energia superiores, esses subníveis dos orbitais começam a se misturar. Então, não necessariamente você fecha uma camada, mas você já inicia a camada subsequente. E aí, a gente consegue fazer para cada um desses elementos essa distribuição. Então, a configuração eletrônica, conhecer a estrutura eletrônica dos seus átomos, dos seus elementos, ela é fundamental para a gente poder entender quais são as propriedades periódicas dos meus elementos. Então, por que ele apresenta aquele tipo de comportamento e aquele tipo de propriedade? Então, com isso, a gente consegue encerrar a aula de hoje, chamando a atenção para a importância da configuração eletrônica, porque é a partir dela que a gente vai começar a entender o comportamento das propriedades periódicas dos elementos que estão organizados na tabela periódica. Então, dê uma olhadinha lá no material, a sugestão para vocês consultarem algumas tabelas interativas para que possa aprofundar esses conceitos. Bons estudos e até a próxima aula.